Fala meu povo, fala minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, antes de começar o vídeo, já vou pedir para deixarem um like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e bora pro vídeo. Bom, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Hoje eu vou contar sobre uma pessoa que eu acabei não contando no vídeo passado sobre minha vida amorosa. Na verdade são duas pessoas, só que eu não cheguei a comentar sobre nenhuma delas aqui. E antes de começar, não tô expondo a vida de ninguém, eu não tô acusando ninguém, não tô culpando ninguém. Eu só tô falando uma coisa que aconteceu comigo e eu pensei em trazer aqui pra vocês. E eu espero que vocês gostem. E o cenário tá um pouco diferente porque eu tô na escola, eu tô tendo aula livre e eu pude sair pra poder gravar esse vídeo. Tudo começou em meados de 2024, ou foi mais ou menos em agosto, ou foi no final de 2024. A gente se conheceu na internet, tá aí um dos perigos, né? Mas a gente se conheceu na internet e a gente começou a conversar, só que a gente não sabia, tipo, quase nada um do outro. E magicamente a gente começou a namorar. Não me pergunte como. Porque simplesmente não teve pedido, não teve conversa direito, assim, a gente só, tipo, começou e é isso, entendeu? Não tem muito o que dizer sobre esse tipo de situação, porque daí pra frente é só pra trás, meu amigo. Só que nesse relacionamento, obviamente, não seria um mar de rosas. Nenhum relacionamento é um mar de rosas. Só que o meu foi um pouco diferente. Porque teve nossos altos e baixos. Querendo ou não, teve nossos altos e baixos. E nessa, a gente meio que não chegava um no outro, mandava mensagem no caso, e conversava. Não, cada um tinha que adivinhar o que estava acontecendo ali e acabou. E essa é a pior parte do namoro. Se é que eu posso chamar aquilo de namoro, mas tudo certo, até aí. Eu acho. Obviamente eu ficava muito feliz quando eu conversava com ele, quando ele me dava atenção, eu dava atenção pra ele. A gente ficava em chamada de vídeo, chamada de voz e tudo mais. Só que, né, houve uma leve quedinha, porque teve um tempo em que ele simplesmente começou a ficar distante, começou a ficar estranho e aquilo tava me incomodando. Foi simplesmente de uma hora pra outra, de uma noite pra outra, e aquilo começou a me incomodar. E nesse que aquilo começou a me incomodar, simplesmente eu descobri que ele tava conversando com uma garota. Simplesmente ele tava conversando com outra garota no sentido romântico, tá? Então, ou seja, se eu estava namorando com ele, ele me traiu. Aí daí pra frente é só pra trás. Por quê? Porque eu fui corna, gente. É isso, eu fui corna mansa. Porque eu ainda aceitei esse negócio e segui com ele ainda. Como ninguém é perfeito, obviamente, eu tava muito machucada em relação a isso. Porque se a pessoa que dizia que era fiel, que não tinha amigas, nem nada do tipo, começou a conversar com uma garota, eu, como sou uma pessoa muito vingativa, simplesmente comecei a namorar uma outra pessoa da minha cidade, obviamente. Comecei a namorar uma outra pessoa, comecei a conversar com essa pessoa e eu simplesmente bloqueei ele. Eu bloqueei, sim. Simplesmente eu bloqueei. Eu agi como se nada tivesse acontecido, que ele era só uma pessoa que eu conheci por acaso. E de fato foi uma pessoa que eu conheci por acaso. Mas eu comecei a namorar outra pessoa e eu bloqueei o Breno. Pois é, né? Depois de um tempo, eu terminei um relacionamento. Esse relacionamento que eu tinha trocado o Breno. E eu voltei a conversar com ele como se nada tivesse acontecido. Ele voltou a falar comigo como se nada tivesse acontecido. É como se ele tivesse à minha espera. E de fato ele tava me esperando, porque ele disse que tava me esperando. E ele falou que foi um pouco infantil da minha parte. Eu concordo totalmente com ele, até porque foi muito infantil da minha parte de eu simplesmente ter sumido da vida do moleque. Mas erros acontecem. Posso fazer nada? Só que como a vida não é um morango, obviamente, depois de um tempo, eu percebi que ele tava ficando estranho comigo. Isso tava me incomodando muito. Como assim ele tava ficando estranho com você? Simplesmente ele tava meio distante, tava meio seco. E do nada eu descobri de novo que ele tava conversando com outra garota. Pois é. Aí ele disse assim que ela era só uma amiga, que tudo mais. E eu falei assim, eu também era sua amiga e do nada a gente começou a namorar. E aí? Ele não teve resposta e só aceitou. Depois ele diz que bloqueou a menina e depois de um tempo a gente não.
ele decidiu terminar o que eu posso chamar de namoro, né? Porque se eu falar que isso aqui é namoro, aí já é sacanagem. Mas não, pensa cá comigo. Que namoro é esse que a pessoa simplesmente não conversa, não, se tá com algum problema, o outro tem que adivinhar o que tá acontecendo. Mano, é um negócio muito estranho. E o mais impressionante dessa história é que simplesmente, com o passar dos meses, não era dias, simplesmente são meses, ele continuava estranho, continuava seco e só piorava a situação. E quando eu perguntava o que estava acontecendo, ele disse que estava só resolvendo coisa do trabalho. Mentira, ele estava conversando com a garota, tá? Se você acha que você é besta, existe pessoa pior, tipo eu. E foi nessa fase que eu percebi algo muito importante sobre mim, que é nada mais nada menos do que eu tava sofrendo mais do que eu deveria. Tipo assim, obviamente, eu vou ficar triste, eu acabei chorando, sofrendo muito, porque, de fato, eu acabei me apegando. Ai, gente, tipo assim, essa história aqui é uma história que dá vontade de me socar, entendeu? Me dar uns murros na cara, levar uma surra, mas acabou acontecendo. E, tipo assim, eu acabei chorando, acabei sofrendo e tudo mais, e, tipo assim, eu cheguei a fazer terapia. Mano, eu cheguei a fazer terapia, cara. Eu cheguei a fazer terapia e a terapeuta simplesmente disse que eu estava com dependência emocional. Eu falei, é o quê? É o quê? Tanta coisa pra mim fazer na vida, eu vou estar com dependência emocional. Ela falou, sim, você tá com dependência emocional. Eu tava com dependência emocional numa pessoa que não me dava atenção, que me traiu 2 vezes. Da hora, hein? Bom, eu gravei esse vídeo, não foi pra falar mal dele, mas sim pra falar uma lição que eu aprendi. De fato, eu aprendi uma lição muito grande. Eu gravei porque essa história me ensinou a ter autoestima, me ensinou a ter limite, me ensinou que comunicação é a base de algum relacionamento. Algum relacionamento não. A comunicação é a base do relacionamento, é a base de amizade. No caso, eu aprendi muita coisa também. Aprendi que o amor, ele não faz com que você se perca. O amor, ele vai fazer com que você... Gente, o amor às vezes dói. Não vou negar. Ele machuca, ele dói. Só que o amor, ele... Pô, gente, quando você pensa no amor, você pensa o quê? Carinho, amizade, companheirismo. E normalmente é isso que deveria ter. Não você ficar machucando uma pessoa que você ama. Diz que ama, na verdade. Uma pessoa que, sei lá, mano, você não conversa direito, você chega a trair a pessoa e você quer falar que isso é amor. Com certeza. Nossa, acredita nisso. Se porventura você acabou vivendo algo parecido, que eu tenho certeza que não, porque você não é idiota a esse ponto, mas se você acabou vivendo algo parecido, saiba que você não está sozinho, entendeu? Você não é um trouxa. Nós somos trouxas. Mano, eu não quero que seja só um vídeo em que eu fui uma pessoa trouxa e um vídeo, sei lá, vamos supor, triste. Que eu acho que não é triste. É um... Ah, gente, sei lá. Contando é engraçado. Mas vivendo é complicado, entendeu? É complicadinho. Eu cheguei até a anotar aqui no meu roteiro, tá? Eu fiz um roteiro. Não sei se vocês conseguiram escutar o barulho do papel toda hora, mas eu fiz um roteiro. E nesse roteiro tá dizendo assim, às vezes a gente cria conexões muito fortes com pessoas que conhecemos na internet, e isso não torna os sentimentos menos reais. Eu não tenho nada a dizer não. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se não gostou, comenta aqui. Eu acabei esquecendo de encerrar o vídeo, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Foi mais uma experiência um pouco vergonhosa para minha pessoa, mas é isso aí, né, galera? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye.